Olá, galera! Tudo certinho? Vamos entender a diferença entre frase, oração e período? Então fica nesse vídeo, já solta o dedão no like porque você vai ver que é bem fácil de entender esse assunto. Bom, para começar a gente precisa saber que a frase é qualquer enunciado construído com palavras e que faça sentido. Assim, as frases podem ter a extensão de uma única palavra ou ainda ter a extensão de várias palavras. Isso porque para ser uma frase, é preciso basicamente que ela seja construída com palavras, orais ou escritas, e ainda fazer sentido. No entanto, veja, por exemplo, o seguinte conjunto de palavras: abacate, espaço, deixar. E aí, percebeu? Trata-se de um conjunto de palavras, porém não possui sentido, de modo que não pode ser entendido como uma frase. Mas vamos pensar agora. Qual é a diferença de frases como ela está cansada ou então o motorista correu pela cidade, de outras como fogo, socorro ou bom dia? Basicamente, a diferença é que as frases do primeiro grupo têm verbos, enquanto que as frases do segundo não. E aí nós conseguimos distinguir os dois tipos de frases: as frases verbais, isto é, as frases que possuem verbos, e as frases nominais, as que não possuem verbos. As frases verbais também vão ser chamadas de oração. Isso significa que a oração e frase verbal são as mesmas coisas, mas que oração não é o mesmo que frase nominal. Isso porque o que define a existência e quantidades de oração é o verbo, da mesma forma que nas frases verbais. Então, por exemplo, se eu tiver um enunciado com 4 verbos, é sinal que eu tenho 4 orações. E lembre-se que locuções verbais, que são compostas de um verbo auxiliar e outro principal, contam como um componente verbal, portanto, contam com uma única oração. Mas para que serve a oração? O fato, galera, é que o nosso texto é predominantemente composto por orações e não por frases nominais. E como o texto é um conjunto de informações, as orações são basicamente uma ferramenta para construir sequências de informações do texto. Essas sequências de informação são separadas pelos pontos finais colocados ao longo do nosso texto, e podem ser sequências de informações simples, quando são formadas por uma única oração, que é o caso do período simples, ou podem ser sequências de informação composta, quando são formadas por mais de uma oração, que é o caso do período composto. Observe este parágrafo. Ele tem 3 sequências de informação, isto é, 3 períodos separados por ponto final. O primeiro é um período simples, pois é formado por uma única oração, ou seja, tem um único verbo. Já o segundo tem 2 verbos, portanto, é formado por 2 orações, configurando-se como um período composto. Da mesma forma que o terceiro período também é composto, por possuir 3 verbos, ou seja, 3 orações. Então, relembrando, frase é todo enunciado composto com palavras e que faça sentido. Há 2 tipos de frases: as frases verbais, que possuem verbo, e as frases nominais, que não possuem verbo. As frases verbais também são chamadas de oração, sendo que a oração é uma ferramenta para construir sequências de informação dentro de um texto. Essas sequências de informação podem ser de 2 tipos: as simples, formadas por uma única oração, período simples, ou as compostas, formadas por mais de uma oração, período composto. Certinho, pessoal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se ele te ajudou, não esquece de dar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!